Meus amigos, o futuro da energia requerido para o mundo é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. O nosso objetivo consiste em apresentar qual seria o futuro requerido para a produção e o consumo de energia no mundo, baseado na utilização das energias limpas e renováveis. Antes de tudo, é importante observar que energia é um insumo essencial para os seres vivos. Eu creio que todos nós concordamos com isso. E não apenas é essencial para os seres vivos, mas também para o desenvolvimento econômico e social. Pode-se afirmar que a necessidade mais básica dos seres vivos é a busca de energia para manter seus corpos em funcionamento. Esse aspecto, o atendimento da necessidade fisiológica, predominou na história da humanidade, até descobrir que poderia controlar formas de energia que lhe seriam úteis, como é o caso do fogo, que representou um marco importantíssimo do domínio dos seres humanos para, com o uso da energia térmica, poder cozinhar seus alimentos e se aquecer. Há alguns milênios, a energia renovável, representada pela madeira e os parcos aproveitamentos hidráulicos e eólicos, era também utilizada. A domesticação dos animais propiciou à humanidade a energia mecânica para o transporte, agricultura, etc. No entanto, somente com o advento da Revolução Industrial, há cerca de 3 séculos, é que o uso e a produção de energia assumiram conotação fundamental na substituição de homens e animais pelas máquinas. A energia foi responsável pelo processo de transformação que ocorreu na sociedade com a substituição de homens e animais pelas máquinas. Desde o domínio do fogo, há 750 mil anos, até o advento da Revolução Industrial, não houve grande evolução na forma da humanidade utilizar a energia. Porém, com a Revolução Industrial, ocorrida na Inglaterra em 1786, e o consequente processo de industrialização e o desenvolvimento dos meios de transporte, como foi o caso da ferrovia, a necessidade de energia aumentou e novas fontes primárias, com maior densidade energética, foram introduzidas. A utilização do carvão mineral como fonte de energia marcou o fim da era da energia renovável, representada pela madeira e os parcos aproveitamentos hidráulicos e eólicos que a humanidade utilizava. Para iniciar-se a era não renovável da energia, a era dos combustíveis fósseis, e isto aconteceu com o advento da Revolução Industrial. O uso da eletricidade e a invenção das máquinas elétricas no século XIX, juntamente com a introdução dos veículos automotores, lançaram as bases para a introdução da moderna sociedade de consumo, caracterizada por uma intensidade energética nunca vista na história da humanidade. Com o avanço do processo de industrialização e o desenvolvimento dos meios de transporte, foram necessários novos combustíveis de maior poder energético, sendo o petróleo o combustível que reuniu essas propriedades. Iniciou-se assim uma nova fase da utilização dos combustíveis líquidos, que perdura até os dias de hoje.
Mais recentemente, após a Segunda Guerra Mundial, a energia nuclear parecia uma alternativa promissora para a geração de energia elétrica, mas sofreu um grande revés por conta dos acidentes nucleares em Chernobyl, em 1986 na Ucrânia, e em Fukushima, no Japão, em 2011. Não existem dúvidas, meus amigos, de que as atividades humanas sobre a Terra provocam alterações no meio ambiente em que vivemos. Todos nós temos consciência deste fato. Muitos desses impactos ambientais são provenientes da geração, manuseio e uso da energia. A principal razão para a existência dos impactos ambientais provenientes da geração, manuseio e uso da energia reside no fato de que o consumo mundial de energia primária, proveniente de fontes não renováveis, como petróleo, carvão, gás natural e nuclear, corresponde a aproximadamente 88% do total. Então o petróleo, carvão, gás natural e a energia nuclear corresponde a aproximadamente 88% do total da energia consumida no planeta, cabendo apenas 12% às fontes renováveis de energia. Essa enorme dependência de fontes não renováveis de energia tem acarretado, além da preocupação permanente com o esgotamento dessas fontes, como é o caso do petróleo, do carvão e do gás natural, e também do urânio, que é utilizado nas usinas nucleares, a emissão de grandes quantidades de dióxido de carbono, o CO2 na atmosfera, também passou a ser uma preocupação permanente. Ou seja, além da preocupação com o esgotamento das fontes não renováveis de energia, como é o caso do petróleo, carvão, urânio e gás natural, também preocupações passaram a existir com a emissão de grandes quantidades de dióxido de carbono, o CO2 na atmosfera. Como consequência do uso excessivo de combustíveis fósseis, o teor de dióxido de carbono na atmosfera tem aumentado progressivamente. E isto também é uma constatação evidente, levando muitos especialistas a acreditarem que o aumento da temperatura média da biosfera terrestre, que até décadas atrás correspondia a 15 graus centígrados, na média, já teria alcançado 17 graus centígrados. Ou seja, houve já um aumento de 2 graus em relação aos 15 graus que prevalecia até décadas atrás. E o resultado disto, todos nós estamos assistindo, com ondas de calor, com a mudança no clima, com intensidade de chuvas em determinadas áreas do planeta e secas em outras. A seca da Amazônia, por exemplo, e as intensidades de chuvas no sul do país, do sul e sudeste do país, atestam esse fato objetivo de que o aquecimento global, resultante do aumento da temperatura média do planeta, estaria contribuindo para que o clima sofresse mudanças significativas. Então, como consequência do uso excessivo de combustíveis fósseis, o teor de dióxido de carbono na atmosfera e outros gases de efeito estufa tem aumentado progressivamente,
levando muitos especialistas a acreditarem que o aumento da temperatura média do planeta, ou seja, da biosfera terrestre, que vem sendo observado há algumas décadas, seja devido à emissão do CO2 e outros gases na atmosfera, já denominados genericamente gases de efeito estufa. Para evitar o futuro catastrófico que se prenuncia para a humanidade, resultante do aquecimento global, torna-se um imperativo, observe bem para isso, torna-se um imperativo, entre outras medidas, não apenas essas que nós vamos colocar, mas, sobretudo essas, reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa, com a promoção de mudança na atual matriz energética mundial, que é baseada fundamentalmente em combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural, e em energia nuclear. Essa matriz energética, que é baseada em combustíveis fósseis, deveria ser substituída por uma outra matriz energética estruturada com base em recursos energéticos renováveis, como a hidroeletricidade, a biomassa, a energia solar, a energia eólica e o hidrogênio. Isto para evitar ou minimizar o aquecimento global e, consequentemente, a ocorrência de mudanças catastróficas no clima da Terra. Então, hoje já há uma percepção clara de que, para evitar o futuro catastrófico que se prenuncia para a humanidade, resultante do aquecimento global, torna-se um imperativo reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa, com a promoção de mudança na matriz energética mundial, que atualmente é baseada em combustíveis fósseis, substituindo-a por uma outra baseada em fontes renováveis de energia. Não existem dúvidas, meus amigos, isso já está bastante comprovado, de que as atividades humanas sobre a Terra provocam alterações no meio ambiente em que vivemos. Muitos desses impactos ambientais são provenientes da geração, manuseio e uso da energia, com o uso de combustíveis fósseis. Isso também já está constatado. A principal razão para a existência desses impactos ambientais reside no fato de que o consumo mundial de energia primária proveniente de fontes não renováveis, como petróleo, carvão, gás natural e nuclear, corresponde a aproximadamente 80% do total, cabendo apenas 12% às fontes renováveis de energia, conforme nós informamos anteriormente. Esta enorme dependência que nossa sociedade tem de fontes não renováveis de energia tem acarretado, além da preocupação permanente com a possibilidade de esgotamento destas fontes, a emissão de grandes quantidades de dióxido de carbono e outros gases do efeito estufa na atmosfera. Tudo leva a crer que, se for mantida a tendência atual de consumo de energia, a participação dos combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural, na matriz energética mundial alcançará 80% em 2030. O petróleo tem uma posição dominante entre as fontes de energia utilizadas. O petróleo, o carvão e o gás natural são, pela ordem, as fontes de energia mais utilizadas na atualidade, no consumo mundial final de energia. Os países industrializados são os maiores consumidores de energia, seguidos da China, Rússia e outros países da Ásia. Quando nós falamos países industrializados, falamos mais especificamente dos Estados Unidos, dos países da União Europeia. E esses países industrializados são integrantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE.
Segundo a Agência Internacional de Energia, o petróleo e o carvão são os maiores responsáveis pela emissão de CO2 na atmosfera, cujos maiores emissores são os países industrializados da OCDE. Além dos países industrializados da OCDE, também a China. A China já passou também a ser um importante emissor de gases do efeito estufa na atmosfera. A Agência Internacional de Energia advertiu que o mundo se encaminhará para um futuro energético insustentável se os governos não adotarem medidas urgentes para otimizar os recursos disponíveis. Independentemente das várias soluções que venham a ser adotadas para eliminar ou mitigar as causas do efeito estufa, a mais importante ação é, sem dúvidas, a adoção de medidas que contribuam para a eliminação ou redução do consumo de combustíveis fósseis na produção de energia, bem como para o seu uso mais eficiente nos transportes, na indústria, na agropecuária e nas cidades, ou seja, nas residências e no comércio. Haja vista que o uso e a produção de energia são responsáveis, observe bem, por 57% dos gases de efeito estufa emitidos pela atividade humana. Neste sentido, é imprescindível a implantação de um sistema de energia sustentável. Creio que fica bem claro essa advertência da Agência Internacional de Energia, ao afirmar que o mundo se encaminhará para um futuro energético insustentável. Se os governos não adotarem medidas urgentes, observem bem para isso, urgentes, para otimizar os recursos disponíveis, de recursos energéticos disponíveis. Quando se fala em otimização, isso significa o quê? Basicamente, significa a redução ou a eliminação das fontes de energia que se utilizam de combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, do carvão e do gás natural, e também o abandono da utilização das energias nucleares. Depois vamos lhes explicar por que a energia nuclear deveria também não ser considerada como solução alternativa para fazer frente à questão do clima, da mudança climática. Mas, além da redução do consumo de combustíveis fósseis e de energia proveniente de usinas nucleares, é preciso elevar a eficiência energética. Ou seja, é necessário que haja um aumento da eficiência nos meios de transportes, na indústria, na agricultura, na agropecuária e nas cidades, a fim de que, com o aumento da eficiência, por exemplo, dos equipamentos que são utilizados, por exemplo, os veículos automotores, aumentar a eficiência significa consumir menos combustível fóssil, sobretudo para aqueles veículos que se utilizam de combustíveis fósseis. Então, aumentar a eficiência significa também que os equipamentos que sejam utilizados pela indústria também sejam suficientemente eficientes, que essa eficiência seja aumentada a fim de que o consumo de energia proveniente de fontes baseadas em combustíveis fósseis
também seja reduzida. E isso se explica porque a produção de energia e o consumo de energia são responsáveis por 57%, ou seja, quase 60% dos gases de efeito estufa que são emitidos pela atividade humana. Esta é a razão pela qual traçar uma estratégia para o setor de energia é fundamental para lidar com a questão da mudança climática. Falamos que para que isso tudo aconteça, ou seja, a redução ou eliminação do consumo de combustíveis fósseis na produção e no consumo de energia e o aumento da eficiência energética, ou seja, dos equipamentos, dos sistemas utilizados, seja no transporte, na indústria, na agropecuária e nas cidades, é imprescindível a implantação de um sistema de energia sustentável. Observe bem, sistema de energia sustentável. Em um sistema de energia sustentável, a matriz energética mundial só deveria contar com fontes de energia limpa, como a hidrelétrica, a solar, a eólica, o hidrogênio, geotérmica, das marés, das ondas e biomassa. Não devendo contar, portanto, com o uso dos combustíveis fósseis, como petróleo, carvão e gás natural, bem como da energia nuclear, conforme nós já lhes informamos anteriormente. Excepcionalmente, veja bem, excepcionalmente, poderia utilizar o gás natural. Por quê? Por ele ser o combustível fóssil menos poluente. Isso nesse estágio de transição. Porque quando as condições permitirem, o gás natural também deveria ser abandonado. Até alcançar essa condição, ou seja, de utilizar energia limpa e renovável, a matriz energética mundial deveria passar por uma fase de transição, conforme já lhes falei, em que conviveriam as fontes de energia renovável e não renovável. Por exemplo, a energia nuclear poderia ser também utilizada juntamente com o gás natural se de imediato não existe uma alternativa capaz de substituir as usinas nucleares em operação. As tecnologias já se acham à disposição para dar início a essa transição histórica de energias, que só ocorrerá com mudanças fundamentais na política energética na grande maioria dos países do mundo. A ciência e a tecnologia já se acham à disposição para dar início a essa transição histórica de energias, que só ocorrerá com mudanças fundamentais na política energética na grande maioria dos países. A transição da matriz energética atual baseada em combustíveis fósseis para a matriz energética baseada em energia limpa e renovável requer, como primeiro passo, a adoção de mudanças na política energética do mundo, que consiste em redirecionar um grande número de políticas governamentais dos países de modo que se destinem a realizar os objetivos centrais da eficiência energética e da redução do uso dos combustíveis fósseis. Por exemplo, recompensar a aquisição de veículos automotores eficientes e a de veículos elétricos. São dois aspectos importantes nessa etapa de transição. É preciso que haja uma recompensa não só para os fabricantes,
mas como também para os compradores desses veículos, é necessário que haja uma recompensa para veículos automotores que sejam eficientes, ou seja, que tenham um nível de eficiência elevado, que contribua para reduzir o consumo de combustíveis fósseis, e também recompensar os fabricantes e os consumidores de veículos elétricos, com a redução de impostos neles incidentes. Isso tanto para os veículos automotores que utilizam combustíveis fósseis, mas com alta eficiência, mas também os veículos elétricos. Isto nessa etapa de transição que nós em que teremos que conviver com as energias renováveis e não renováveis. Além disto, é importante que haja um encorajamento de alternativa de transporte de massa de alta capacidade sobre trilhos, como metrô e VLT, em substituição ao automóvel nas cidades. Implantar ferrovias para substituir o uso de caminhões no transporte de carga a longa distância. Reestruturar as indústrias para fazerem uso de energias limpas e renováveis e elevar os impostos sobre os combustíveis fósseis. Então é preciso que hajam políticas energéticas com esta abordagem, com esse nível de exigência. As fontes de energia limpa e renováveis a serem utilizadas, preferencialmente, são hidroelétrica, solar, eólica, hidrogênio, geotérmica, das marés, das ondas e biomassa. Então há um potencial muito grande de possíveis aproveitamentos energéticos que poderiam ser efetivados. Excepcionalmente, poderão ser utilizadas como fonte de energia a nuclear. Por exemplo, nós fizemos restrições no futuro do uso da energia nuclear. E essa restrição se impõe pelos riscos que ela representa. Como, por exemplo, nós já falamos dos acidentes nucleares de Fukushima e de Chernobyl. Então, a nuclear teria restrições pelos riscos que ela representa. E o gás natural, por ser combustível fóssil, menos agressivo ao meio ambiente, poderia ser utilizado como fonte de energia nessa etapa de transição. Então, em síntese, a energia nuclear e o gás natural poderiam ser utilizados nessa etapa de transição em que passaremos do estágio em que predomina o uso das fontes de energia não renováveis para o estágio em que a matriz energética mundial seria baseada totalmente em fontes de energia renovável. A energia limpa e renovável é uma alternativa concreta para fazer frente à degradação ambiental e à má utilização dos recursos naturais do planeta. O uso da energia limpa e renovável é, sem sombra de dúvidas, a forma racional de garantir a sustentabilidade do planeta Terra para as atuais e futuras gerações. É por isso que nós denominamos de sistema sustentável de energia, porque iremos assegurar, com a adoção dessa política, que não apenas as gerações atuais se beneficiem do suprimento de energia, mas também as futuras gerações. O uso da energia solar e de outras energias renováveis provocará mudanças de grande magnitude. Essa é uma das consequências do uso das energias renováveis. Provocará mudanças de grande magnitude em todo o planeta,
destacando-se entre elas a criação de indústrias totalmente novas, o desenvolvimento de novos sistemas de transporte e a modificação da agricultura e das cidades. Haverá uma mudança, há a necessidade de que haja uma mudança radical na forma como as indústrias, os sistemas de transportes, a agricultura e as cidades funcionam. O grande desafio que se coloca na atualidade é o de prosseguir com o avanço da ciência e tecnologia, visando aproveitar eficientemente a energia. Então, é importante que a ciência e a tecnologia apontem os caminhos que possibilitem o aproveitamento mais eficiente da energia e a utilização mais econômica dos recursos renováveis. Este é o cenário energético alternativo, meus amigos, que poderá substituir o cenário em que prevalece o uso de fontes não renováveis de energia, evitando desta forma o comprometimento do meio ambiente global. Isso significa dizer que mudanças profundas de política energética global devem ser colocadas em prática para reduzir o consumo de combustíveis fósseis, que respondem por 88% dos suprimentos mundiais de energia. Quando se fala, aliás, uma retificação, que respondem por 80% dos suprimentos mundiais de energia, os combustíveis fósseis. Seria 88% se nós considerarmos também as energias nucleares, as fontes de energia nucleares. Quando se fala em alternativas aos combustíveis fósseis, meus amigos, muitas vezes aparece o hidrogênio, que é um elemento químico que constitui aproximadamente 75% do universo. É importante observar, meus amigos, que o hidrogênio ele já foi bastante utilizado no passado, sobretudo na utilização do Zeppelin, que foi uma invenção realizada por um alemão cujo sobrenome era Zeppelin e que representou uma revolução na época em que houve o lançamento do Zeppelin. E ele era movido por hidrogênio. Era o combustível que era utilizado na operação do Zeppelin. Essa solução foi abandonada depois que um dos Zeppelins, que fazia a travessia dos Estados Unidos para o continente europeu e vice-versa, pegou fogo ao aterrissar nos Estados Unidos. Então este fato foi determinante para que houvesse o abandono do Zeppelin, porque o hidrogênio é um gás bastante inflamável e naquela época não havia mecanismos de controle como se tem hoje para evitar que acidentes como aqueles que aconteceram no passado voltem a ocorrer. Então, como eu disse, quando se fala em alternativas aos combustíveis fósseis, muitas vezes aparece o hidrogênio, que é um elemento químico que constitui aproximadamente 75% do universo. O hidrogênio está presente, sobretudo, em estrelas e planetas gigantes. Por exemplo, o Sol, a fonte de energia que faz com que o Sol funcione e exerça o seu papel como centro do sistema solar, é o hidrogênio. Além do Sol, nós temos também os planetas gasosos, como é o caso, por exemplo, de Júpiter e Saturno, que tem muito hidrogênio na sua composição.
Os primeiros experimentos relacionados ao hidrogênio foram observados no início do século XIX, em particular com a eletrólise da água, e depois com o desenvolvimento de células de combustível com o armazenamento do hidrogênio. Ainda é importante notar que só muito recentemente este combustível ressurgiu. Na verdade, é a política de transição energética em curso em vários países do mundo que fez com que esta fonte de energia passasse a ser considerada como alternativa à substituição dos combustíveis fósseis. O hidrogênio é uma importante fonte de energia do futuro. Uma molécula de hidrogênio libera aproximadamente 3 vezes mais energia do que seu equivalente na gasolina. É preciso observar que o hidrogênio não é uma energia, mas sim um vetor energético. O hidrogênio é um vetor que não está presente em estado puro da natureza. É, portanto, necessário utilizar a energia para extraí-lo da água. Ele está presente na água. Do ponto de vista molecular, o H2O, que é a água, está presente em todo o nosso planeta. Como lembrete, a água é um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, por isso que é o H2O. É importante notar que o H2O representa quase 90% dos átomos em número presentes em nosso planeta. 90% dos átomos presentes em nosso planeta é de água, o H2O. A emergência climática favorece o surgimento de energias renováveis. Todos nós estamos observando isso. No Brasil, já existe um grande potencial de utilização da energia solar e da energia eólica. E a Bahia, por sinal, lidera a utilização das fontes de energia eólica e solar. E eu, pessoalmente, fico bastante satisfeito em ter contribuído para que isso acontecesse quando nós exercemos a condição de subsecretário de Energia do Estado da Bahia. Nós introduzimos a utilização da energia solar e eólica. E a minha satisfação é ainda maior ao saber que a Bahia é o estado do Brasil que lidera a utilização das fontes de energia solar e eólica no país. Então, a emergência climática favorece o suprimento de energias renováveis, solar e eólica. Estes meios de produção de energia são questionados porque são intermitentes. A emergência climática favorece o suprimento de energia solar e eólica pura e simplesmente porque eles são energia limpa e renovável. E não é baseado em combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, do carvão e do gás natural. Esses meios de produção de energia são questionados, entretanto, porque são intermitentes. A energia solar, por exemplo, nós só temos condições de produzi-la durante o dia, para captar a energia do sol, a radiação solar. A energia eólica só funciona quando há ventos. Mas há momentos de calmaria em que
uma usina eólica deixa de produzir energia. Então, por conta disso é que esses meios de produção de energia são questionados porque são intermitentes. Eles não proporcionam energia firme, como, por exemplo, é o caso de uma hidrelétrica com barragens, com barramentos. Quer dizer, a energia firme é garantida exatamente com os reservatórios de água nas hidrelétricas. Por exemplo, há casos de usinas chamadas a fio d'água, hidrelétricas a fio d'água, em que praticamente as turbinas geram eletricidade sem que haja grandes reservatórios. Há uma pequena retenção, vamos dizer assim, da água, das usinas a fio d'água. Por isso que a energia firme nas usinas a fio d'água, as hidrelétricas a fio d'água, não proporcionam a energia firme que as grandes hidrelétricas com grandes barramentos proporcionam. Mas a energia solar e eólica são questionadas pelo fato de elas serem intermitentes. Elas só produzem eletricidade quando as condições permitem. O uso do hidrogênio pode ser, entretanto, uma solução para lidar com a intermitência do uso de energias renováveis, utilizando-as no processo para produzir e armazenar hidrogênio, que consiste na execução, vou lhes dizer, os passos que permitiriam produzir hidrogênio, sobretudo hidrogênio verde. Depois vamos mostrar diferenças entre o hidrogênio verde e outros tipos de hidrogênio que podem ser produzidos. Então, para a produção de hidrogênio, o primeiro passo significa que, através do processo de eletrólise, a água, que é composta por moléculas de hidrogênio e oxigênio, o H2O, o hidrogênio é produzido usando corrente elétrica. E, nesse caso, nós poderíamos usar a energia solar e eólica para produzir essa corrente elétrica. E, com isso, produzir hidrogênio. Dessa forma, seria possível separar as moléculas da água e, assim, armazenar hidrogênio a ser utilizado na geração de eletricidade e para outros fins. Essa seria a forma de fazer com que a energia solar e eólica, que é intermitente, com o casamento entre a energia solar e eólica e o processo de eletrólise, em que nós obteríamos hidrogênio, nós poderíamos, com isso, armazenar o hidrogênio, que pode ser utilizado na geração de eletricidade para outros fins. É preciso observar o seguinte, que na eletrólise da água, para obter hidrogênio, há dois eletrodos, um positivo e um negativo. O eletrodo negativo é alimentado pelo hidrogênio, enquanto o positivo recebe o ar. No eletrodo negativo, que é alimentado pelo hidrogênio, uma substância separa as moléculas de hidrogênio em prótons e elétrons. Enquanto os elétrons saem do eletrodo negativo e geram fluxo de eletricidade, os prótons vão em direção ao eletrodo positivo, com ar. Lá, esses prótons se misturam com oxigênio. E no caminho contrário ao da eletrólise, geram água e calor. É assim que esse tipo de combustível gera energia sem combustão, produzindo apenas vapor d'água. O resíduo proveniente do processo de eletrólise é o vapor da água, né? O segundo passo desse processo de produção
e armazenamento do hidrogênio consiste no seguinte: uma vez armazenado o hidrogênio, existem múltiplos usos. Com o hidrogênio armazenado é possível produzir eletricidade através de uma célula de combustível, que funciona como se fosse uma bateria. Quando associada a uma célula de combustível, esta energia não emite CO2. Veja a grande vantagem que tem a utilização dessa célula de combustível, que é um dispositivo eletroquímico que converte a energia química contida no hidrogênio em energia elétrica e água. Observe bem para isso. A célula combustível é um dispositivo eletroquímico que converte a energia química contida no hidrogênio em energia elétrica e água. A célula a combustível de hidrogênio é um tipo de bateria em que ocorre a reação global do processo utilizando hidrogênio. Existem inúmeras aplicações do hidrogênio, como a descarbonização da indústria. Se for utilizado o hidrogênio verde, ou hidrogênio em geral da indústria, mas o hidrogênio verde é que efetivamente contribui para a descarbonização da indústria. O armazenamento da eletricidade, também uma forma de armazenar eletricidade, é com o hidrogênio. O transporte rodoviário também o hidrogênio pode ser utilizado no transporte rodoviário marítimo ou aéreo também. O suprimento de eletricidade em prédios e submarinos também é uma outra aplicação do hidrogênio. Pode ser usado também em veículos espaciais, por exemplo, nos foguetes, em energia de backup, geração de energia veicular, seja veículos elétricos e híbridos, ou seja, que usa combustível fóssil e também eletricidade, no caso com o hidrogênio. Geração estacionária em indústrias e residências, e geração portátil como potência para celulares e notebooks. Então, observe, veja a multiplicidade de aplicações que tem o hidrogênio, que deveria ser efetivamente incentivada. Uma das questões mais importantes é o do setor de transportes. Na verdade, hoje, a maior parte dos transportes funciona com combustíveis fósseis. E o Brasil, por exemplo, que é o caminhão que transporta cargas por esse país de dimensões continentais, utiliza o óleo diesel abundantemente. O setor de transporte representa cerca de 33% das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Ele é responsável por 33% da emissão de gases de efeito estufa. Na França, é responsável por 30%. E no mundo todo, o setor de transportes é responsável pela emissão de 20% dos gases de efeito estufa emitidos no mundo. Uma das soluções previstas para descarbonizar o setor de transportes é, portanto, o hidrogênio. Seria uma aplicação que deveria ser incentivada, sobretudo no Brasil, diante da dependência que o sistema de transporte tem do diesel. Pode-se imaginar veículos movidos a hidrogênio. A combustão deste gás produz apenas água. Esta propriedade o torna um sério candidato como combustível do futuro. O motor dos veículos seriam movidos a hidrogênio. Há a possibilidade de instalação de células de combustível para equipar os veículos. Muitos fabricantes estão interessados na possibilidade de instalar uma bateria que forneça eletricidade ao carro. Dentro da bateria, a energia do hidrogênio é então convertida em energia elétrica, conforme já explicamos. Neste cenário, o hidrogênio resolve o problema da autonomia dos veículos elétricos, que é um dos problemas relacionados com os veículos elétricos, é a questão da autonomia, em termos de quilometragens percorrida.
A eficiência do hidrogênio numa célula de combustível é muito alta, é de quase 50%, que é excepcional, comparada, por exemplo, com a eficiência dos veículos automotores, que utilizam combustíveis fósseis, que não chega a 20%, é 15%. Existem várias maneiras de produzir hidrogênio. Alguns deles consomem combustíveis fósseis. Veja bem. Vamos agora mostrar os diferentes tipos de hidrogênio que podem ser fabricados, produzidos. Então, existem várias maneiras de produzir hidrogênio. Alguns deles consomem combustíveis fósseis. Hoje, a maior parte da produção inicial de eletricidade, o hidrogênio, dependendo do processo escolhido, é de origem fóssil, ou seja, se utiliza combustíveis fósseis para a obtenção do hidrogênio. A transição energética deve permitir-nos reduzir as nossas emissões de CO2, pelo que devemos privilegiar uma fonte de energia renovável. Nós deveríamos utilizar, por exemplo, a energia hidrelétrica, a solar, a eólica e a biomassa na produção do hidrogênio. É por isso que distinguimos vários tipos de hidrogênio. Quando eu falo usar essas energias, no processo de eletrólise. É por isso que distinguimos vários tipos de hidrogênio. Temos, por exemplo, o hidrogênio verde, que é fabricado por eletrólise da água com utilização inicial de eletricidade de origem renovável. Qual é? Hidráulica, solar e eólica. Então, se nós utilizamos a energia hidráulica, solar e eólica no processo de eletrólise da água para obter o hidrogênio, então nós temos o hidrogênio verde. Além do hidrogênio verde, nós temos o hidrogênio cinzento, que é produzido por processos químicos que envolvem combustíveis fósseis. O hidrogênio verde deveria ser considerado prioritário, porque é o combustível que ajudaria nossas sociedades a descarbonizarem-se face à emergência climática. Porque não tem sentido na produção de hidrogênio e consequente produção de eletricidade que se utilize no processo de eletrólise combustíveis fósseis, como é o caso dos derivados de petróleo e o gás natural. O hidrogênio como combustível é visto como peça importante para o futuro neutro em carbono, ou seja, um futuro livre de carbono. O hidrogênio como combustível é visto como peça importante para o futuro livre em carbono, mas sua transformação de gás em combustível demanda uma grande quantidade de energia. Então é preciso grande quantidade de energia para realizar o processo da eletrólise. Portanto, é importante prestar atenção na fonte dessa energia para que o produto final seja chamado de hidrogênio verde. Embora o uso mais conhecido do hidrogênio provavelmente sejam os veículos automotores, há muitos outros usos possíveis. Alguns nós já falamos anteriormente. Células de combustíveis, ou baterias, ou pilhas de combustível, como alguns chamam, podem servir de unidades fixas de geração de energia. Sabe aqui para prédios. Por exemplo, alguns consumidores, não só prédios, residenciais, edifícios, por exemplo, residenciais, mas também até indústrias, ou shopping centers, por exemplo, poderiam implantar um sistema de produção de hidrogênio e consequente produção de eletricidade que iria suprir suas necessidades e isso faria com que se tornassem independentes da concessionária de energia. Essa seria uma alternativa. Então,
O hidrogênio, como eu disse, pode ser utilizado como fonte de energia para prédios, pode fornecer também calor. As células de combustível também são vistas como potencial fonte de energia para aeronaves. É possível, por exemplo, usá-las como sistema de gerador de emergência. Isso, por exemplo, em hospitais. Além disso, podem servir de unidade auxiliar de energia para o avião como um todo. O hidrogênio pode fornecer energia para a propulsão da embarcação, por exemplo, navios. Mas este uso ainda está em estágio inicial de testes e desenvolvimento. Contudo, seu uso como fonte de energia a bordo já está mais avançado. Isso no caso da propulsão de embarcações. Há um projeto norueguês que pretende criar um navio de cruzeiro movido a hidrogênio. Também é possível que o hidrogênio alimente veículos de serviço, como empilhadeiras e caminhões, além de ônibus e trens. Um sistema de energia sustentável será possível, portanto, se além do abandono dos combustíveis fósseis, a eficiência energética também for muito aperfeiçoada. Um sistema de energia sustentável somente será possível se a eficiência energética for muito aperfeiçoada. Isso nós já falamos anteriormente. Acima de tudo, o mundo teria que produzir bens e serviços, observe bem para isso, com 1/3 a metade da energia que utiliza atualmente. Então, há tecnologias que permitiriam alcançar esse objetivo. E com isso consumir menos energia. Já se acham disponíveis tecnologias que quadruplicariam, por exemplo, a eficiência na maioria dos sistemas de iluminação e duplicariam a de novos automóveis. Melhoramentos na eficiência elétrica poderão reduzir em 40% a 75% a necessidade de energia. Já há tecnologias que possibilitam alcançar esse objetivo. As necessidades de aquecimento e de refrigeração de edifícios podem ser cortadas por uma fração ainda menor dos níveis atuais, graças a equipamentos de aquecimento e condicionadores de ar mais aperfeiçoados. A biomassa e a energia hidrelétrica fornecem cerca de 13% da energia mundial. A biomassa e a energia hidrelétrica fornecem cerca de 13% da energia mundial. A biomassa sozinha satisfaz 35% das necessidades dos países capitalistas periféricos e semiperiféricos, como é o caso do Brasil. É provável que a conversão direta de energia solar em eletricidade e calor seja a pedra angular de um sistema mundial de energia sustentável. A energia solar não apenas se acha disponível em grande quantidade, como também está mais extensamente distribuída do que qualquer outra fonte energética. Daqui a algumas décadas, poder-se-á utilizar o sol para aquecer a maior parte da água necessária, e novos edifícios poderão tirar vantagem do aquecimento e do resfriamento natural para cortar em mais de 80% a energia que utilizam. Usar eletricidade de forma eficiente e queimar é uma forma de alcançar o objetivo da eficiência energética. Agora, entretanto, usar a eletricidade e queimar diretamente combustíveis fósseis para aquecer a água, por exemplo, usar o chuveiro elétrico e aquecer a água utilizando combustíveis fósseis, se tornarão raros nas próximas décadas. O uso da energia solar e de outras energias renováveis provocará mudanças de grande magnitude em todo o planeta, destacando-se entre elas a criação de indústrias totalmente novas. Isso nós já falamos. O desenvolvimento de novos sistemas de transporte e a modificação da agricultura e das cidades. O grande desafio que se coloca na atualidade é também o de prosseguir com o avanço da ciência e tecnologia
visando aproveitar eficientemente a energia e utilizar economicamente recursos renováveis. Este é o cenário energético alternativo que poderá evitar o comprometimento do meio ambiente global. Portanto, meus amigos, são essas as considerações que eu teria a fazer com relação ao futuro da energia requerido para o mundo. Dá para perceber que é possível. Um outro mundo é possível no campo da energia. É claro que existem obstáculos imensos a vencer, como, por exemplo, os fabricantes de automóveis que utilizam combustíveis, apesar de que muitos deles já estão aderindo ao veículo elétrico, mas ainda há muitas resistências no sentido de passar desse estágio para o estágio do estágio atual para o estágio futuro, com a utilização de veículos elétricos. E no caso, por exemplo, da redução ou a eliminação da utilização do petróleo, também é um grande obstáculo, porque temos os produtores de petróleo no mundo. Muitos países dependem da sua existência na fabricação do petróleo, como, por exemplo, a Arábia Saudita, a Rússia, os países do Golfo, como o próprio Irã, por exemplo. Países produtores de petróleo que resistem à ideia do abandono da produção de petróleo e adesão à produção de energia limpa e renovável. São obstáculos imensos que precisam ser vencidos, mas que é absolutamente necessário, porque sem essa mudança na política energética, em que os combustíveis fósseis hoje prevalecem em detrimento das energias renováveis, a manutenção dessa política resultará como consequência uma mudança climática que será catastrófica, e nós já estamos vendo os efeitos disso tudo no momento atual. É oportuno observar que nós consultamos, para efeito da nossa apresentação, várias publicações, como, por exemplo, uma publicação da G1.globo. O título é AIE, Agência Internacional de Energia, : Mundo se encaminha para futuro energético insustentável. Isso está disponível no site do g1.globo.com. Nós consultamos também uma publicação de Lashoff e Dierpak, Policy Options for Stabilizing Global Climate. E isso é uma publicação que foi da Environmental Protection Agency de Washington, em 1989. Consultamos também nosso livro, o livro que nós publicamos, cujo título é Energia no Mundo e no Brasil. Foi publicado pela editora CRV de Curitiba em 2015. Consultamos também uma outra publicação da Cirenergy. O título é L'hydrogène, Energia de Futur, traduzindo para o português, Hidrogênio, Energia do Futuro, interrogação. Isso está disponível no site de cirenergy.com. E também utilizamos para nossa apresentação um artigo de nossa autoria, cujo título, ou melhor, não é um artigo, um livro da nossa autoria, cujo título é Aquecimento Global e Catástrofe Planetária. Foi publicado pela Viena Gráfica Editora de Santa Cruz de Rio Pardo, em São Paulo, em 2010. Então, são essas as considerações que eu teria a fazer, meus amigos, sobre o futuro da energia requerido para o mundo. Espero que nossas percepções
e as nossas conclusões sejam postas em práticas por todos aqueles que são responsáveis pelas políticas energéticas em todo o mundo. Fica aqui meu abraço fraternal para todos.